Estimados irmãos muçulmanos, este áudio é uma resposta contundente que se opõe às críticas irrisórias que recebemos do lenhador entre noite Zito. A resposta é de Abu Zur'ah Aus ibn Sa'id ibn Musa al-Jama'i, o defensor empenhado da Sunna Salafia e supressor da heresia Hizbiyya em Moçambique, Emirados Árabes Unidos, Dubai. وصدق الله إذ يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله سبحانه وتعالى responderemos nesta sentada o que este irmão alegou a respeito de Al-Arsh, assim como aproveitamos esta oportunidade para esclarecermos o significado de Al-Arsh, o que significa Al-Arsh. Primeiro, iniciando com este seu áudio. Os outros achavam que é a sombra do Arsh, de Allah Jalla wa Ala. Alguns dizem, não, Arsh não podemos chamar trono, Arsh é uma cama. Claro, Arsh é uma cama de 4 pernas. A cadeira, o kursi, podemos chamar o trono. Né? Consoante a Sunna, né? O Arsh é uma cama de 4 pernas, né? E o kursi é uma cadeira. A cadeira, essa pode ser chamada de trono. Erraste 4 vezes. Primeiro, por afirmares que Al-Arsh é uma cama. Segundo, por afirmares que Al-Arsh não é o trono. Terceiro, por afirmares que Al-Arsh tem 4 pés. Quarto, por afirmares que Al-Kursi é uma cadeira e que a cadeira é o trono. Wa ilayka ma yali hadaka Allah. Quanto ao teu dito, Al-Arsh é uma cama, أقول وبالله التوفيق العرش يرد في لسان العرب على معان متعددة. Al-Arsh ocorre na língua dos árabes com diversos significados. غير أن الذي يعنينا ها هنا منها معنيان. Porém, dentre eles, interessam-nos aqui 2 significados. O primeiro, Al-Arshu wal-Arishu as-Saqfu wa ma yustadhallu bihi. O primeiro sentido, Al-Arsh, também dizes Al-Arish, significa na língua dos árabes o teto. E também eles usam Al-Arsh para significar ma yustadhallu bihi, aquilo por meio de que se obtém sombra, assim como aparece no livro Al-Gharib
في القرآن والحديث de Abi Ubaid al-Harawi, dentre os sábios do século IV. Morreu no 5º século, 401 da Hijra. Neste livro encontras o que eu disse no volume 4, página 1251. E antes de trazer ditos de grandes arabistas, este dito que constaram na palavra al-arsh, ma yustadhallu bihi, reforça aquilo que nós esclarecemos, que al-arsh tem este significado, aquilo por meio de que se obtém sombra. E shubuhates de alguns dos incipientes, hadahumullah, dizem que aí não se esclarece a sombra porque o hadith que consta nisso é da'if. Da'if é você com teu sheikh. Qawakumullah. Não, a matéria de hadith não é só alegar, imitação cega. Quem dentre os salafis disse que al-dhil sifa min sifati Allahi azza wa jal? Onde está escrito isso? Não nos façam perder tempo. Existem sim a hadith da'ifa, e por isso eu trouxe apenas as duas vias que trouxe o Sheikh Muqbil rahimahullah. Uma das vias aparece com os critérios de sahih, e não há como desmentir isso. Caso não conste um hadith sahih, pelo menos consta dos salaf que dhil referido é dhillu arshihi. Pelo menos isso consta dos salaf. قال الخليل ابن أحمد الفراهيدي البصري رحمه الله, disse este grande arabista, dentre os arabistas do século II, faleceu em 170. E também Al-Jawhari Al-Farabi, dentre os sábios e arabistas do século IV, faleceu no ano 393. Disseram: Arshu al-Bayti saqfuhu, Arshu al-Bayti saqfuhu. O arsh da casa é o seu teto. Isso consta no Kitab al-Ain de Al-Khalil, o professor de Sibawayh e Khalaf al-Ahmar, volume 1, página 249. E o livro As-Sahah, com Fatha Nusadi, que quer dizer As-Sahih, e outros dizem As-Sihah, página 1009. Fal-arshu saqfu al-firdausi. Então, neste sentido, diríamos que al-arsh é o teto do paraíso, al-firdaus. وهو أوسط الجنة وأعلاها والعرش أعلى السماوات. E al-arsh está acima dos céus. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. E a prova disso é o hadith de Abu Huraira, segundo o qual o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ. Disse: وَفَوْقَهُ, acima dele, عَرْشُ الرَّحْمَنِ, está o trono do Todo Misericordioso. Hadith narrou Imam al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala
número 2790 e 7423. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء. Disse Ibn Taymiyyah rahimahullah: acima dos céus está o trono, e porque o trono está acima dos céus, disse Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo seja: Aamintum man fi sama. Disse man fi sama, aquele que está no céu. Por que disse aquele que está no céu? O que significa aquele que está no céu? Disse: لأنه مستو على العرش الذي هو فوق السماوات, porquanto ele está estabelecido sobre o trono que está acima dos céus. وكل ما على فهو سماء, e tudo quanto está no alto é céu. فالعرش أعلى السماوات, assim o trono é o mais alto dos céus. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات. E quando Allah subhanahu wa ta'ala diz man fi sama, aquele que está no céu, não quer dizer todos os céus. وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. Antes refere-se ao trono que é o mais alto dos céus. Majmu' al-Fatawa, volume 5, página 96, página 187. Consulte nessas duas páginas, no volume que eu citei. E disse, no volume 6, página 595: والعرش فوق جميع المخلوقات. O trono está acima de todas as criaturas. وهو سقف جنة عدن التي هي أعلى الجنة. E é o teto do paraíso ou do jardim do Éden. 2. Depois de ficar claro dentro da língua árabe que al-arsh significa saqf. Saqf é teto. Por que é saqf? Porque é o teto do paraíso, é a coisa mais alta, da forma que sama chama-se também saqf. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ. O que significa إلى السماء? يعني إلى السقف. O segundo sentido, al-arshu sarirul maliki, e a parte que mais nos interessa. Al-arshu sariru al-malik ou al-mulk. Os dois dabt consta do salaf. Al-arshu sariru al-mulki ou sariru al-malik. Desse al-Khalil: al-arsh as-sariru lil-mulk. Isso quer dizer que al-arsh é o trono do rei, assim como aparece no livro Kitabu al-Ain, volume 1, página 249, Dar wa Maktaba al-Hilal. E desse al-Azhari rahimahullah: والعرش في كلام العرب سرير الملك. Assim aparece no livro Tahdhib al-Lugha, volume 1, página 263. Portanto, al-arsh significa o trono do rei, isto é, o trono sobre o qual se assenta o rei, e não a cama do rei. Confundiu aqui. Pensou erroneamente que sariru na língua dos árabes significasse
cama. E eu, inshallah subhanahu wa ta'ala, vou esclarecer o que significa sariru na língua dos árabes e depois voltamos a esclarecer o que significa sariru al-maliki ou sariru al-mulk. Então, antes disso, sariru significa assento elevado, próprio da majestade e da realidade, tratando-se de al-arsh. Quando este sarir volta para al-arsh, quando é sarir al-malik. Então sarir significa assento dentro da língua árabe. Significa assento, não significa cama. Significa assento. Taib, voltando para al-malik, sendo este assento do rei, chama-se trono. Na língua árabe chama-se al-arsh. Cama, irmãozito, na língua portuguesa significa móvel, destinado ao repouso e ao sono. Em outras palavras, diríamos leito. Agora vou esclarecer o que significa as-sarir. Depois voltamos a esclarecer al-arsh. Disse Ar-Raghib Al-Asbahani ou Al-Asfahani, com Fá e com Bá, rahimahullah. Was-sariru alladhi yujlasu alayhi min as-surur. As-sarir é o assento sobre o qual se assenta. Por quê este assento recebe este nome de as-sarir? Disse, recebe o seu nome da alegria, surur, إذ كان ذلك لأولي النعمة, por ser próprio daqueles a quem foram agraciadas as dádivas. وجمعه أسرة وسرر, o seu plural é asirra e surur. قال الله تعالى, diz Allah subhanahu wa ta'ala, متكئين على سرر مصفوفة, reclinados sobre assentos dispostos em fileiras. E diz, فيها سرر مرفوعة, e nele haverá assentos elevados. E diz, وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ, e fizemos para as suas casas portas e assentos de prata, sobre os quais se reclinam. Aparece isso no livro Al-Mufradat fi Gharib al-Quran, página 405, e aparece também no Umdat al-Huffaz fi Tafsir Ashraf al-Alfaz, volume 2, página 182. E disse Al-Allama As-Sa'di rahimahullah, as-sururu jam'u saririn wa hiya al-majalisu al-murtafi'atu fi dhatiha. Disse o eminente Sheikh As-Sa'di rahimahullah, surur é o plural de sarir e são assentos elevados em si mesmos. Consta isso no livro Taysirul Karim Ar-Rahman, Muassasatul Risala, primeira edição, publicada em 1420 da Hijra, página 921. Disse Al-Allama Ibn Uthaymin rahimahullah, as-sururu, surur jam'u saririn, é o plural de sarir, wa huwa ma yujlasu alayh, e este é aquilo sobre o qual se assenta. Tafsir al-Uthaymin, Surat al-Zukhruf, página 141,
قلت digo ومما يدل على أن السرير في الأصل هو ما يجلس عليه ويتكأ. Entre as provas de que a sarir na sua seção originária é aquilo sobre o qual se assenta e se reclina, lá ma yunamu alayhi, e não aquilo sobre o qual se dorme. Qawluhu ta'ala, está o dito de Allah, o Altíssimo seja, fi jannatin na'im, ala sururin mutaqabilin. في جنات النعيم على سرر متقابلين. نعم, nos jardins das delícias, sobre assentos, uns de frente para os outros. قال السمعاني رحمه الله. Disse السمعاني, قال أهل التفسير, disseram os exegetas, لا ينظر بعضهم في قفا بعض, nenhum deles olha para a nuca do outro. قلت, digo, وقد نسب هذا التفسير إلى مجاهد رحمه الله. E esta interpretação foi também atribuída a Mujahid, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dele. وقال البغوي, البغوي diz, الإمام, لا يرى بعضهم قفا بعض, nenhum deles vê a nuca do outro. Digo eu, والمعنى, o que quer dizer, أن كل منهم, que cada deles, ينظر إلى وجه الآخر, contempla o rosto do outro. وهذا, e isto, يدل على صفة الجلوس, indica a postura de quem está sentado. Vocês conhecem a língua portuguesa, alhamdulillah, e já perceberam o sentido. Aliás, são uqala, inshaAllah. أقول, ainda digo, ولهذا قال الله تعالى متكئين على سرر مصفوفة. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz, reclinados sobre assentos dispostos em fileiras. Disse Al-Allama Sa'di rahimahullah, al-ittika, esclarecendo já ittika, esclarecemos julus. Sabemos que sarir conecta-se a al-julus. Vamos perceber também que sarir conecta-se também a al-ittika. طيب, o que significa al-ittika? Porque aparece no Alcorão, muttaki'una, muttaki'una ala sururin. O que significa muttaki'una? Será que muttaki'una é dormir? L'ittika, disse o Sheikh, huwa al-julusu ala wajhi at-tamakkun. Significa sentar-se de modo firme, wal-raha, com repouso, wal-istiqrar, e estabilidade. E disse Al-Allama Ibn Uthaymin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, yuttaka'u alayhi. Yuttaka'u alayhi significa yu'tamadu alayhi, sawa'un min khalfi al-dhahr, apoiar-se nele, quer por detrás das costas, ou min al-yamin, quer pela direita, ou min al-shimal, quer pela esquerda. Suratu Az-Zukhruf, Tafsir al-Uthaymin, página 141. Muttaki'an é uma das posições da sentada. Qala al-Baghawi rahimahullah, disse al-Baghawi rahimahullah, dispostos em fileiras, isto é, colocados uns ao lado dos outros. Disse Ibn Kathir rahimahullah, wa ma'na masfufa ay wujuhu ba'dihim ila ba'din. Disse, o significado de masfufa é que os rostos de uns estarão voltados para os dos outros. Assim como aparece no dito de Allah subhanahu wa ta'ala, ala sururin mutaqabilin, as-Safat, ala sururin
متقابلين. وفي الكلام حذف تقديره متكئين على نمارق سرر. E há na expressão uma elipse cuja reconstrução é reclinados sobre as almofadas dos assentos. Disse isso Al-Qurtubi e antes dele Al-Imam Abu Ja'far Al-Tabari رحمهم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى فيها سرر مرفوعة. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, nele haverá assentos elevados. Disse Ibn Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ay aliyatun, na'imatun, kathiratul furushi, murtafi'atul samki, alayha al-hurul 'ain. Aqui vem o shahid. Disseram, segundo Ibn Kathir rahimahullah, فَإِذَا أَرَادَ وَلِيُّ اللَّهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى تِلْكَ السُّرُرِ. Quando waliullah desejar sentar-se sobre esses elevados assentos, veja só, an yajlisa ala tilka surur, não disse an yanama ala tilka surur, depois disse al-aliya, porque nós dissemos que é assento elevado. E se você busca a raiz desta palavra trono, verás este sentido. Vão te dizer os portugueses. Por isso a palavra adequada é trono e não cama. فإذا أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له. Então quando waliullah desejar sentar-se sobre esses elevados assentos, eles baixar-se-ão para ele. طيب. وقال سبحانه وتعالى ونمارق مصفوفة. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النمارق الوسائد. consta de Ibn Abbas رضي الله عنهما que النمارق significa almofadas. Portanto, seria ونمارق مصفوفة e almofadas dispostas em fileiras, o que significa que estarão por cima de as-surur, dos assentos. E também aparecem outros versículos, furushin, marfu'a, os versículos que falam de furush. Furush é aquilo que se estende, o leito, mas aqui refere-se àquilo que se estende naqueles assentos. Isso é wadih, principalmente para quem já viveu no mundo árabe. Percebe esta imagem? Não precisa de ser esclarecida. وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك والسدي والثوري وغيرهم كما نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله سبحانه وتعالى. Desta forma consta desses grandes exegetas. Desse السعدي رحمه الله العلامة ونمارق مصفوفة أي وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله قد صفت للجلوس والاتكاء عليها. Duas coisas, الجلوس والاتكاء. الجلوس والاتكاء. Da mesma forma que, por exemplo, num sofá, você poderá se deitar, você poderá sentar também, mas não é algo feito para se dormir. Você pode dormir, sim, pode, mas não se chama aquilo de cama. Não é cama aquilo. Também, isso não queira dizer que a cama não pode ser chamada, na língua dos árabes, a sarir. Não? Apenas para esclarecermos que no contexto onde tu encontras Sariru al-Mulk ou Sarir al-Malik, significa assento do rei, que é o trono. Barakallahu fikum. Espero que não se confunda. Neste contexto não significa senão um assento. Não pode ser interpretado Sarir aqui como a
cama. Por isso trouxe eu a origem e a raiz da palavra sin, rara, surur, sarir. Então voltamos para a origem. Agora, será que podemos chamar a cama de asarir? A resposta é que na língua dos árabes não há nenhum problema. E não é disso que estamos a falar. Barakallahu fikum. Prestemos atenção no contexto. Quanto ao que dizes que Al-Arsh tem 4 pernas, consoante a sunna, né? O Arsh é uma cama de 4 pernas. digo como Allah subhanahu wa ta'ala disse, rajman bil ghaibi, conjecturando acerca do invisível. Qala ta'ala, wa yaqdhifuna bil ghaibi min makanin ba'id. Disse Al-Baghawi rahimahullah no sentido do versículo, wa ma'na al ghaibi huwa adh-dhannu li'annahu ghaba ilmuhu anhum wal makanu al ba'id bu'duhum an ilmi ma yaqulun. Disse Al-Baghawi rahimahullah, o sentido do invisível, huwa adh-dhannu, é a conjectura, li'annahu ghaba ilmuhu anhum, por lhes estar oculto o conhecimento daquilo que falam. Wal makanu al ba'id bu'duhum an ilmi ma yaqulun, e o lugar remoto significa o seu afastamento do conhecimento daquilo que dizem. Digo, was-sahihu anna lil arshi qawaima, o correto, sim, é que o trono tem pés. Kama thabata fi as-sahihayn an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, assim como é thabit no Sahih al-Bukhari e Sahih Muslim, hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que o profeta sallallahu alayhi wa sallam diz: "An-nasu yas'aquna yawm al-qiyamah", os homens cairão desfalecidos no dia da ressurreição. "Fa-akunu awwala man yafiqu", serei eu o primeiro a recobrar os sentidos. "Fa-idha ana bi Musa akhidhun bi qa'imatin min qawa'im al-arshi", então verei Musa agarrado a um dos pés do trono. Al-Haditha. E pode-se rever também o livro Al-Arsh de Al-Dhahabi, volume 1, página 315. Vou deixar aqui uma nota. E esta nota, se estivesse perto de mim, escreveria na tua testa. Na língua portuguesa clássica herdada, a cama é tradicionalmente descrita como tendo pés e não pernas. Do mesmo modo, o trono tem pés, porém, não nos foi revelado quantos são, nem qual seja a sua forma. Por isso dizia al-Ustaz al-Dr. Muhammad ibn Khalifa al-Tamimi, na sua edição crítica do livro Al-Arsh de Al-Dhahabi, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, também Al-Arsh wa ma ruya fihi de Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shaybah, grandes imãs. Em Al-Arsh de Al-Dhahabi, volume 1, página 300, e também Al-Arsh wa ma ruya fihi de Muhammad ibn Uthman ibn Abi Shaybah, página 60, disse lá: lam yarid fi shar'i tahdidu adadiha. A lei revelada, quer dizer, Sharia, não esclareceu, nem se lê na lei de Allah subhanahu wa ta'ala que o número dos pés de Arsh sejam 4. Não temos essa prova. O zito está aí, o áudio está aqui, pegue, yalla tafaddal, tafaddal. Não estamos à espera de si. Barakallahu fikum. E disse isso também no seu livro Al-Qawl al-Musaddad fi Sharh Risalat al-Imam Ahmad, página 400. É isto que eu queria transmitir nesta sentada, e segue-se o quarto erro que ele teve aqui. Eu não vou poder
esclarecer agora, porque estão a fazer adhan de Salatul Isha. O quarto, que ele afirma que Al-Kursi é uma cadeira e que a cadeira é o trono. Inshallah, vou esclarecer esse ponto em vários minutos, não sei quantos. Wallahu alam. Subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.